Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso Dominando QGIS e o tema de hoje é planta georreferenciada, tá? Então, antes de tudo, nós precisamos entender o que é uma planta georreferenciada, que é o desenho técnico que vai ali delimitar e caracterizar determinado tipo de imóvel, seja ele rural, seja ele urbano, tá bom? Então, o imóvel de referência que nós vamos utilizar é o imóvel da Fazenda Experimental da UFOPA, que está sendo disponibilizado lá no site do SICAR, tá? No Cadastro Ambiental Rural do Pará, ele está disponibilizado lá para você baixar. E nós vamos estar simulando como que seria para nós fazermos uma planta referenciada dentro de uma área diretamente afetada para atividades agropecuárias dentro dessa fazenda. Então, como diz esse design base que está disponibilizado lá na apostila do curso, nós vamos ter ali a poligonal de interferência, a poligonal do imóvel, a APP de pressão permanente, rede de drenagem e a própria localização, né? Então esse é o nosso design base para a aula de hoje. E nós vamos precisar, primeiramente, você pode notar que nós temos aqui alguns pontos, né? O que são esses pontos? Nós estamos simulando que alguém foi lá, ou você mesmo, como consultor ambiental, foi nessa fazenda e tirou alguns pontos, alguns vértices dessa poligonal da área que será licenciada para fins de licença ambiental rural, para fins de atividade agropecuária. Então, esses pontos estão disponíveis aqui nessa pasta poligonal. Clicando nela, você vai ter esse arquivo, vértices GPS. Aqui você vai ter os 7 pontos, a distância, o ângulo, a latitude e a longitude, beleza? Mas é importante frisar que o QGIS ele não aceita esse tipo de arquivo XLS, que é o formato próprio do Excel. Então nós precisamos vir aqui em arquivo e aqui em salvar como, procurar, e em vez de parte de trabalho do Excel, nós vamos mudar para CSV, que significa separado por vírgulas, beleza? Vamos salvar o nosso arquivo. Feito isso, vamos aqui no QGIS e vamos então fazer as primeiras operações para salvar e dar nome ao nosso projeto. Então nós vamos aqui no EPSG, nós vamos colocar o EPSG Sigas 2000 UTM Zona 21S, cujo código é 31981, tá? Então nós podemos entender que essa zona é a zona de Santarém, tá? Que está na zona 21S. E nós vamos usar coordenadas planas para esse projeto, beleza? Damos o Enter. Vamos aqui em projeto, salvar como. E vamos salvar como aula 2. Acabei de salvar aqui. E aqui nessa opção, adicionar uma camada de texto delimitado, nós vamos adicionar a nossa planilha CSV que nós acabamos de salvar, beleza? Então você clica, talvez esteja tudo desse jeito para você, ó, tudo desligado, então não tem problema. Você vai aqui nessa opção, ó, se tivesse aparecendo assim para você, formato do arquivo, vai em delimitadores personalizados. Aqui você ativa essa opção, tabulação e ponto e vírgula, vai aparecer a tabela. Aqui em definição de geometria, em campo X, vamos botar a longitude, já deixei certinho para você, tá? Longitude X e campo Y, a latitude em Y. O EPSG é o próprio do GPS, siglas 2000. E a coordenada GMS, se estiver habilitada, você pode desativar, tá? Levando em consideração que nós não estamos trabalhando em graus, minutos e segundos, e sim coordenadas decimais. Então vamos adicionar, fechar, e vai aparecer todos os pontos aqui. Para nós podermos visualizar a nossa área, você pode vir aqui a HCMGIS, nos Base Maps, ou no Kik Map Services, e então ativar o mapa de fundo. Eu vou adicionar aqui o Google Satélite, para nós podermos ver, ó, a nossa área. E após isso, você vai aqui nessa pasta Camadas e procurar por SICAR 2025. Na pasta do SICAR, vamos ter a área do imóvel. Então você pode arrastar somente o arquivo Shapefile
com o botão esquerdo do mouse para cá, ou você pode vir aqui em camada e em adicionar camada vetorial, tá bom? No meu caso, eu só arrastei, tanto faz, as duas maneiras vão estar certas, beleza? Vamos nesse área de imóvel, vamos em propriedades e vamos deixar nesse estilo outline red, tá bom? Para ficar mais fácil de visualizarmos. E os vértices GPS em propriedades, vamos deixar eles em formato amarelo, tá bom? Aplicar, dá OK. Então o que nós podemos fazer? Lembra que nós precisamos fazer uma poligonal, certo? Com os vértices desse móvel. Então nós vamos vir aqui em camada, criar nova camada shapefile. Vamos aqui nos três pontinhos, escrever poligonal. Aqui no EPSG vamos colocar siglas 2000 UTM zona 21S. E no tipo de geometria vamos utilizar ali um polígono, certo? Pode dar OK. Aqui no EPSG, lembrando, nós vamos trabalhar com siglas 2000 UTM zona 21S. Então nós vamos utilizar coordenadas planas. Após fazer isso, nós vamos ativar duas opções de vetorização avançada aqui no QGIS. Então você vai ativar, clicar com o botão direito do mouse aqui no menu e vai ativar essas duas opções aqui, ó. Barra de ferramentas de vetorização avançada e essa outra opção, ferramentas de aderência. Quando você ativar essas duas opções, vai aparecer toda essa gama de ferramentas aqui para você, beleza? Então aqui na poligonal, nós vamos clicar aqui no lápis para editar a nossa camada. Vamos clicar adicionar polígono e aqui em vetorização avançada nós vamos habilitar aderência. Então quando você ativa essa opção aderência, o que ele vai fazer? Ele vai puxar ali o cursor para cada vez mais próximo dos pontos que nós estaremos utilizando para vetorizar a nossa área, diminuindo então o erro no desenho. Então vamos colocar ali metros e você pode então vetorizar de forma automática. Vamos colocar aqui 50 metros, por exemplo. E você percebe, ó, que quando chega perto de 50 metros, ó, ele fica com uma cor aqui, o vértice. Significa que ele está puxando o seu cursor para aquele ponto. Então vamos começar com esse ponto aqui, ó. Você pode clicar com o botão direito. E nós vamos ó, desenhando a nossa poligonal. Clicou no último, vamos clicar com o botão direito. ID, podemos colocar um número aleatório, eu vou colocar 1. Feito isso, vamos salvar a edição da camada. Clica no lápis aqui para alternar a edição. E pronto, já temos aqui a nossa poligonal da área de interferência. Vamos deixar essa área aqui em amarelo, certo? Para ficar mais fácil. Eu acho que dá de deixar esses vértices aqui também em vermelho. Vamos colocar eles aqui para cima. Vai ficar mais ou menos assim. Feito isso, precisamos também calcular a área da APP, ou seja, a área de prestação permanente que está dentro do nosso imóvel. Então, nós vamos aqui nessa pasta, ANA 2017, em camadas. Vamos utilizar essa camada, Geoft trecho drenagem. Mais uma vez, podemos simplesmente arrastá-la para cá, ou adicionar lá em camada. E temos ali a base de vetores, né, da ANA, dos recursos hídricos do Pará. Então, primeiramente, nós precisamos recortar, certo, a área do igarapé que passa somente dentro do nosso imóvel. Então, o que é que vamos fazer? Nós vamos aqui em vetor,
usar a ferramenta de geoprocessamento e em recortar. Aqui em recortar, nós vamos utilizar isso aqui, ó. Em camada de entrada, vamos botar PA trecho drenagem. E a camada de sobreposição, a área do imóvel. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai recortar somente o igarapé que passa dentro da fazenda experimental da UFOPA. Vamos clicar aqui nos três pontinhos, salvar no arquivo. E vamos salvar no formato shapefile. Já vou salvar aqui, igarapés, salvar. Logo após isso, eu vou executar. Se você desativa essa opção do trecho de drenagem, ó, você vê que ele recortou o igarapé, ó, que passa dentro da fazenda experimental da UFOPA. Você pode tirar esse PA trecho de drenagem daqui, se você quiser. Eu vou aqui mudar o estilo, tá, do igarapé. Vamos deixar ele em azul. Aqui na linha vamos aumentar um pouco ela para ficar mais fácil de visualizar. Então você consegue ver, ó, com mais nitidez, ó, onde passa o igarapé dentro da fazenda da UFOPA. E uma coisa importante, levando em consideração que nós estamos trabalhando com dados de metros, pois o Código Florestal Brasileiro define que a APP ela é dada pela margem do igarapé, levando em consideração o comprimento, né, a largura do canal, e levando em consideração que nós não temos como medir esse canal, nós vamos ter ali uma medida de 30 metros, tá? Vamos colocar a medida mínima. Mas primeiramente nós precisamos reprojetar isso aqui. Esse igarapé, quando você vai aqui em propriedades, e aqui em fonte, você vê que ele está em sigas 2000. Só que nós precisamos transformar isso para metros, tá bom? Então vamos colocar aqui nessa opção, ó, caixa de ferramentas. Aqui em buscar, nós vamos em reprojetar. Reprojetar camada. Aqui em camada de entrada, vamos colocar os igarapés. E no SRC Destino, vamos botar o mesmo do nosso estudo, que é o Sigas 2000 TM Zona 21S. Vamos salvar no arquivo. O meu já está em shapefile. Eu vou salvar como igarapé UTM. Executar. Pronto, o nosso igarapé já foi projetado. Então eu posso simplesmente aqui em estilos, copiar o estilo. E aqui no camada criada, eu vou colar o estilo. E posso remover esse igarapé primeiramente triado aqui, beleza? Então vamos criar agora a app dentro da área que será licenciada. Para isso, nós vamos utilizar essa ferramenta, vetor, geoprocessamento, e vir aqui em buffer, tá bom? Aqui em buffer, nós vamos colocar o igarapés UTM como uma camada de entrada. Lembra que nós precisávamos ter esses dados em metros? Então, agora que nós temos em metros, temos uma gama de opções, ó. Essa opção buffer, o que essa opção buffer faz? Ela calcula uma área de buffer para todas as feições dentro dessa camada de entrada. Ou seja, é como se ela envolvesse essa camada e criasse ali um círculo ao redor dela. Então, nós vamos colocar aqui em metros, tá? E a distância, 30 metros, que é a menor área disponível para o nosso igarapé. Aqui em bordeada, vamos salvar no arquivo, não precisa mexer em mais nada. E vamos colocar app. Pode salvar. E vamos aqui em executar. Quando você executa, você vê aqui que ele já calculou, ó, a app do seu imóvel. Quando você aproxima um pouco, você vê que ele pegou ali, ó, 30 metros de onde o curso d'água teoricamente está localizado. Então vamos colocar aqui uma propriedades
o estilo um pouco mais fácil de visualizar. Eu vou colocar esse Outline Green aqui na nossa app. Nos vértices GPS, vamos colocar um buffer aqui em rótulos. Vamos em rótulos individuais. O valor, vamos colocar o valor feed, que é o número, né, dos pontos. Aqui em buffer, desenhar buffer de texto. Aplicar, ok. E ele vai nos dar os pontos ali da poligonal do nosso imóvel. Beleza? Feito isso, nós já fizemos quase tudo. Vamos aqui então tirar o nosso layout de impressão. Eu vou salvar com a aula 2 também. Vou dar OK. Aqui em adicionar rótulo, vamos então dar um título ao nosso mapa, que é planta georreferenciada da fazenda experimental da UFOPA e San Júnior. Você pode estar alterando a fonte, tá aqui. Eu vou colocar o padrão Times New Roman, mas fica a seu critério. Vou aumentar um pouco aqui o tamanho. Aqui em aparência, vou colocar centralizado e em centro vertical no alinhamento. E vou desenhar ali uma moldura para ficar um pouco mais delimitado. Feito isso, você pode vir aqui em adicionar mapa. Deixa ali numa posição que fique fácil para o leitor poder visualizar, tá, o seu mapa. Pode colocar aqui uma moldura. Aqui em grades, vamos adicionar aqui uma nova grade, no mais, ó, vai aparecer grade 1, você vai modificar grade. Nós estamos utilizando coordenadas planas, né? Então vamos ali testar. Aqui no nosso intervalo. Eu vou colocar 5.000 em X e 5.000 em Y para ver se fica muito bom. Não ficou muito bom. Vamos botar 2.000. Melhorou um pouco. 2.000. Aqui em tipo de grade, vamos colocar apenas molduras e anotações, tá? E você vai nessa opção, desenhar coordenadas. Você vê que ele já desenhou as coordenadas para você. Aqui em formato, vamos colocar isso aqui, decimal com sufixo. Em precisão da coordenada, colocar 0. Aqui em fonte eu vou deixar o padrão, tá? Times New Roman também. Em esquerda, vamos colocar vertical ascendente, assim como em direita também. Em moldura, nós podemos colocar vários tipos de moldura. Eu vou deixar essa zebra aqui por padrão. Eu achei ela bem legal, tá? Da gente estar criando. E pronto, nós já temos aqui o nosso mapa da nossa planta. Falta então localizar onde é que fica, né, esse lugar dentro do Brasil, dentro do Pará e do nosso município de Santarém. Então, feito isso, nós vamos aqui em camadas e vamos adicionar o Brasil, certo? Vamos arrastar para cá o Brasil. Aqui em propriedades, nós vamos deixar na simbologia, vamos clicar em preenchimento simples e aqui nessa setinha em preenchimento transparente. Antes de nós fazermos o nosso mapa, percebeu que ele mudou aqui a nossa coloração? Por que isso aconteceu? Porque nós não travamos a camada, certo? Então agora vamos travar a camada novamente, ó. Você vê que ele vai voltar a cor que estava antes. Então sempre deixa travada, tá, a camada para que o mapa
Não mude as configurações que você está exercendo nele. Vamos dar ali um zoom, tá? Maior aqui no Brasil. E adicionar a nossa outra camada, que é a camada dos municípios do Pará, na aba PA Municípios 2023. Aqui em PA Municípios, vamos também colocar em preenchimento transparente. E com a medida que a gente vai dando zoom, nós vamos então olhando onde é que fica mais ou menos a nossa área, né, de estudo. Vamos pegar aqui o arquivo que nós utilizamos do município de Santarém, arquivo shapefile, e adicioná-lo aqui também. Podemos colocar a cor que nós quisermos no arquivo. Eu vou colocar verde, tá bom? Mas fica a seu critério. E aqui então vamos adicionar um novo mapa aqui em cima. Feito isso, vamos também travar as camadas. Adicionar uma moldura bem legal. Vamos ali colocar o melhor formato possível. E aqui vamos fazer uma jogada de zoom aqui, né? Para ficar um pouquinho mais perto. Eu vou colocar aqui algumas casas decimais a menos, para ver se fica um pouco mais perto a escala. Foi muito. Acho que assim tá bom. Beleza? Feito isso, vamos adicionar aqui a nossa seta norte, aqui em cima. E vamos também adicionar a nossa barra de escala. Vamos colocar uma moldura, um plano de fundo. E pronto, nosso mapa já está quase 100% triado, certo? O que é que está faltando? Vamos aqui para nossa aba. Precisamos calcular a área, certo? A área da nossa poligonal de interferência. Então, como nós podemos calcular a área dentro do QGIS? Nós vamos aqui em poligonal, clicar em abrir tabela de atributos, ativar o lápis aqui para alterar o modo de edição. Vamos abrir a calculadora de campo. No campo de saída, vamos procurar a área em hectares, tá? Aqui. Em número inteiro, vamos colocar número decimal real. Na aba geometria, vamos aqui clicar no cifrão área, duas vezes. Vamos colocar aqui uma barra. E vamos escrever 10.000. Ou seja, a área dividido por 10.000, que é o equivalente ao que nós chamamos de hectare, né? Um hectare é igual a 10.000 metros quadrados. Quando você coloca somente área, vai aparecer a área em metros quadrados. Então nós queremos em hectares. E aqui na pré-visualização já é disponível para você, ó, que é a área de 66,73 hectares. Pode aplicar, dá OK. Vai aparecer isso aqui, não tem problema. Pode dar OK, salvar. E pode clicar no lápis para tirar o modo de edição. A área do imóvel, que era a nossa fazenda, eu teria que ela já esteja calculada, tá? Aqui em abrir a tabela de atributos, ó. Já está calculada. Então vamos colocar a nossa legenda, certo? Você vai aqui em adicionar legenda. E aqui na legenda, você vai desativar a opção atualização automática e vamos colocar ali os nomes de cada rótulo correspondente. No vermelho, vamos colocar os vértices.
a área de preservação permanente, os igarapés. Vamos ali tirando o que não nos interessa. Os municípios do Pará. O município de Santarém. E a área do imóvel. Lembrando que a área do imóvel é a área da Fazenda Experimental da UFOPA. E na nossa tabela está com uma área de 666,31. É isso que está escrito bem aqui? Isso mesmo. 666,31 hectares. E aqui na poligonal, vamos colocar poligonal de interferência. Cuja área que ele já nos deu é de 66,73 hectares. Certo? Aqui em Igarapés vamos trocar, né, para ficar mais profissional, vamos colocar a rede de drenagem. Nossa legenda eu vou deixar no mesmo formato que nós estávamos fazendo, em Times New Roman. Vou adicionar aqui um rótulo, tá? Para ela. Tirar o texto próprio do QGIS e em moldura. Perceba que a nossa legenda já está aqui prontinha. Uma coisa interessante, nós podemos aqui e colocar um rótulo aqui no Brasil, rótulos individuais, colocar a sigla, tá? Dos estados. Vamos atualizar para a visualização, para ficar um pouco mais legal. E nós podemos também estar colocando um mapa um pouquinho mais próximo, certo? Do Pará mesmo, aqui em cima. Então podemos adicionar mais um mapinha aqui, ó. Vou botar uma moldura, destacando onde está localizado o município de Santarém, dentro do Pará, tá bom? Então, o que nós podemos fazer também a mais? Podemos aqui fazer mais um rótulo aqui. Colocar uma moldura nesse rótulo. Aqui em plano de fundo, podemos colocar vermelho, por exemplo. E aqui embaixo, podemos colocar uma transparência específica, para dizer que nós estamos trabalhando com essa área. Dá ali um layout um pouquinho melhor, certo? Aqui em adicionar seta, nós podemos então puxar essa área, como está feito aqui nesse mapa.
Então vamos puxar uma seta daqui. E colocá-la aqui no canto inferior direito para finalizar. Marcador final, vamos colocar em nenhum. E pronto. Já está bem localizado, certo? O nosso mapa. Uma coisa interessante, temos que ter um ponto para localizar a nossa pesquisa, certo? Então o que nós podemos fazer? Para não aparecer o rótulo novamente no outro mapa, nós podemos vir aqui em duplicar camada. E nessa camada duplicada dos vértices, podemos eliminar o rótulo. Vamos aqui destravar essa camada e vai aparecer o ponto aqui. E a mesma coisa fazemos nessa daqui. Pronto. Tá numa forma ali bem mais profissional, certo? Vou tentar puxar meu mapinha um pouco mais pra cá. Vou puxar minha seta. Certo? Próxima coisa que nós precisamos ter é as informações do nosso mapa, correto? Então vamos aqui no rótulo, vamos adicionar ali as informações que nós utilizamos para fazer esse mapa. Então, sistema de coordenadas planas, certo? O dado que nós utilizamos é o SIGAS 2000, zona 21S. As fontes, nós utilizamos ali os dados do SICAR, né? Dados de 2025. Da ANA de 2017 e do IBGE 2023. A imagem que nós estamos utilizando é do Google Earth, também de 2025. Em fonte, mesmo padrão, Times New Roman, também eu vou deixar. Aumentar um pouquinho a fonte aqui. Terei que seja a mesma fonte disponibilizada aqui na legenda. Sim, a mesma fonte. Times New Roman tamanho 12. E vou pegar esse rótulo e simplesmente copiá-lo aqui. E então editando até ficar ali no tamanho que eu gostaria que ele ficasse. Então, muito tranquilo, muito simples. Vamos então ali adicionar agora o símbolo. Você pode vir aqui em adicionar imagem. Você vai em imagem raster, aqui nos três pontinhos, e vamos então adicionar a nossa logo da San Júnior e a logo do TREA, que está disponibilizada na pasta logos. Eu posso simplesmente dar Ctrl C, ó, e Ctrl V, e se aqui nos três pontinhos eu posso também alterar o arquivo. Então eu utilizarei essas duas logos, tá? Que é a logo do TREA e a logo da San Júnior
para finalizar o nosso mapa. Após isso, vamos aqui em adicionar rótulo e removemos o texto, colocamos uma moldura e o nosso arquivo já vai estar parcialmente pronto. Podemos adicionar ali mais um símbolo, certo? Para ficar mais legal. Vamos adicionar o símbolo do QGIS aqui. Pronto, acho que ficou super legal. Por fim, vamos em Layout, podemos salvar como imagem PDF ou SVG. Eu vou salvar como PDF, tá bom? Na mesma pasta que nós estamos trabalhando. E pronto, o nosso arquivo foi então fechado. Vamos ver como ficou? Aqui em Projetos, Aula 2. Fizemos aqui em poucos minutos a nossa planta já referenciada da Fazenda Experimental da UFOPA.